E, cara, mas me conta como é que foi pra tu começar futebol. Como é que tu foi parar no futebol, cara? Cara, primeiro que o futebol é como se fosse a única chance da periferia, né? Futebol Porto Alegre lá, né? Que você falou. em Porto Alegre. Mas acho que isso aí não tá Aham. Quando você nasce numa periferia, a única coisa que tu se vê na TV é no futebol, né? E para quem gosta de música, de repente na música, né? Um pouco de cultura, assim. Mas para a grande maioria, cara, é ali a minha chance. Então, eu sempre fui apaixonado por futebol, sempre fui colorado. E aí decidi fazer os testes, né? Fiz um teste no Inter, fui reprovado. Fiz o segundo, fiz o terceiro, aí fui reprovado, aí já estava... Quantos anos isso, mais ou menos? E isso foi dos 13 aos 15. E aí, com 15 anos, eu fui fazer teste no Grêmio. Né? Teste no Grêmio. E o teste no Grêmio, ele vem para mim, assim, com um peso muito grande, que eu carrego comigo até hoje, assim, de entender a importância da tomada de decisão. Eu sempre digo, principalmente nas empresas que eu vou de palestrar, eu falo que a tomar decisão é uma das coisas mais importantes da nossa vida. Nós estamos aqui porque a gente tomou a decisão. Vocês tomaram a decisão de criar isso um dia e eu tomei a decisão de jogar futebol, de falar, enfim. Então a gente toma decisão todo dia, mais de 1000 decisões, desde a hora que a gente acorda. É a parte de dente que eu pego, eu abro o zap, eu lavo o rosto, alguma coisa. A gente está sempre escolhendo, né, tomando decisão. E eu lembro quando eu fui fazer o meu primeiro teste no Grêmio, que era o quarto teste, assim, tinha sido reprovado 3 vezes no Inter. E eu lembro de estar chegando na parada de ônibus para fazer o teste. E aí um monte de amigo meu na esquina, mais ou menos uns 3, 4. E um deles fala para mim, pô, onde é que tu vai? E, pô, quando a gente é reprovado várias vezes, a gente tem até vergonha de falar que vai de novo, né? Quando tu tenta um negócio e não dá certo. E eu falei meio com vergonha, pô, vou fazer um teste. Aí um outro começou a rir, pá, de novo? Todo mundo sabia que eu era colorado, andava sempre com a camisa do Inter. Eu falei, não, mas é no Grêmio. Aí, pô, os 3 começaram a rir. Pô, cara, vai fazer o que lá no Grêmio? Cara, fica na esquina aí, pô. Tem movimento aqui, só fazer uma correria ganha 50 pila. Ah, te confesso, meu, duro, liso. A geladeira parecia o Polo Norte, só gelo e água. Pô, quando falou 50 pila, eu falei, cara, fazer teste, caramba, já reprovei 3 vezes, fazer o que lá no Grêmio? Mas nisso encosta o ônibus, cara. Eu já pensando em ficar, encosta o ônibus, aí sobe umas pessoas na parada, eu ali, eu falei, cara, fico aqui na esquina pra pegar essa moeda, vou lá jogar. E aí, pá, quando a última pessoa tava subindo no ônibus, eu embarquei. Subi no ônibus, os caras, pô, me deram uma zoada, eu subi. Primeiro teste no Grêmio eu passei e ali começou. 3 anos depois, com 18 anos, já estava estreando profissional. Então, talvez se eu não subisse naquele ônibus, né? Porra, poderia sim. ser tudo diferente. Poderia ser tudo diferente. Então, acredito que todo jogador teve que decidir de alguma forma, né? E eu acho interessante o futebol, principalmente o futebol de base, que a gente não enxerga isso no Brasil assim tão bem, né? Para mim, o maior educador das classes, das favelas mesmo, das periferias, o maior educador ainda é o futebol. Né? É o único lugar hoje que tu vê um adulto em pé falando e um monte de jovem sentado quieto, é quando o cara tá com a bola na mão, com os coletes e vai escolher o time. E todo mundo vai ficar quieto porque tá ali tenso, querendo receber o colete. Então a gente usa muito pouco o esporte no todo, mas principalmente o futebol, como ferramenta de educação. Eu lembro de chegar no Grêmio, eu não tinha regra, porque a minha mãe me criou sozinha, né? Meu pai nos abandonou, eu tinha 7 anos. E eu lembro de a minha mãe trabalhar dia e noite. Então não tinha ninguém para ficar, ó, faz isso, faz aquilo. É a rua, eu ia para casa quando achava que tinha que ir para casa. Mas quando eu cheguei no Grêmio e eu comecei a treinar, eu comecei a me deparar com disciplina. Eu lembro que lá nos meus primeiros treinos, meu treinador era o Rogério Zimmermann, que agora é profissional até. Eu lembro o cara entrar na área, eu dava uma voadora no cara. Acostumado na restinga, o pau pegava e não dava nada. Ele, não, meu cara, é pênalti. Pô. Eu, pênalti, que pênalti, pô. Pegadinha só. Não, é pênalti. Falei, ó, tem a regra. Aí, saí correndo pedindo bola aqui, bola aqui. Não, cara, tá impedido, tem uma linha. Mas que linha? Não tô vendo linha nenhuma. Não, tem uma linha. Então, assim, se tu pegar o quanto o futebol pode nos educar, nos dar limite, né? Tem uma linha ali que tu não tá vendo e tu não tem que passar. Não é porque tu não tá vendo ela que tu tem que
Né? E quanto a gente pode fazer essa relação É. com a segurança? Cara, não precisa estar um brigadiano ali para te não pegar um negócio. O negócio não é teu. É tudo o jeito que a gente aproveita das experiências, Dessa né? É experiência, importante. entendeu? Então eu acredito assim que o futebol seria a maior oportunidade que a gente tem hoje no Brasil de educar essa gurizada aí. É o único lugar que... Eu sei porque lá na Restinga eu faço de vários projetos, vários eventos lá. Eu fiz agora um Dia das Crianças, cara. Eu juntei 2.000 pessoas, fiz um torneio de futebol para 200 pessoas. O Borussia me mandou 200 camisetas para me dar para as crianças. A federação deu 200 medalhas. Eu lembro que eu cheguei um dia lá, uma semana antes do evento, falei, vou montar tudo aqui, vai ter campo, vai ter camarote, vai ter tudo, mas quem vai montar vai ser vocês. Peguei os 4 instrutores dos projetos sociais lá, falei, vocês que vão montar tudo. Separa 10, 15 guri aí para ajudar aí na montagem, quando acabar, cada um com saco de lixo para pegar tudo. Você tem que ver o que foi o evento, 2.000 pessoas comeram, beberam, jogaram futebol. Acabou o evento, 1 hora depois estava tudo desmontado, tudo bonitinho. Tudo. Por quê? Porque estava ali pelo futebol, o próprio pai e mãe que estavam em volta também contribuíram na hora de ajudar. Então o futebol é uma ferramenta. E eu fui educado no futebol. No futebol eu fui tendo limite, eu fui sendo disciplinado, cobrado. Eu não tinha regra até chegar no futebol. A regra que eu tinha era a regra da rua. Fui criado sozinho.